Vocês me ouvem agora? Sim, boa noite, seja bem-vindo. É que alguém tinha cortado o meu microfone, mas tudo bem. Nízia, boa noite para ti, boa noite a todos os amigos de Minas Gerais. E sabe lá de onde mais, né? Que estão ou estarão conosco neste encontro, neste estudo no interior de Minas. E aí? Eu lembrei quando nós estávamos... Só um minutinho aqui, vamos pedir o pessoal, agora só o microfone do Dr. Sérgio ligado, né, para a gente acompanhar bem aqui o estudo. Então, agradecido a vocês todos pela oportunidade, pelo convite amável, nós temos, então, alguns minutos, meus amigos, para considerarmos sobre o que é este tema, não é? Como uma visão espírita da pandemia. Talvez fosse interessante nós considerarmos, antes de tudo, né, que o Espiritismo, em raros momentos, tratou diretamente de algo análogo, não diria nem parecido, mas análogo ao que nós temos hoje, que é a pandemia pelo Covid-19, também chamado de novo coronavírus. Então, nós vamos tentar fazer associações de ideias, né? Talvez pudéssemos também pensar a visão de um médico, a visão de um espírita, ou a visão de espíritas sobre a pandemia. Mas realmente há algumas referências e alguns aspectos interessantes que são como que da própria doutrina espírita. Lembrando que a doutrina já tem 163 anos, desde o 1857, abril, com a publicação do Livro dos Espíritos. De lá para cá, nós tivemos algumas questões relevantes, né? Mas nós também temos que considerar que a pandemia pelo novo coronavírus é como que o maior desafio de saúde pública que a nossa geração e gerações próximas têm ou tiveram. Como vocês todos têm ideia, é um vírus que conseguiu quase que uma façanha de espalhar-se por todos os países da Terra. Nós somos 188 países pela ONU, temos algumas regiões que serão países logo a seguir, o que daria mais ou menos 200 de nações, e o vírus chegou com forças diferentes em todas as regiões da Terra, em todas as nações, cidades, tanto cidades pequenas, médias ou grandes, como regiões de campo. E como vocês sabem muito bem, e daí o motivo, a razão de ser, de nós estarmos conversando sobre isto num encontro espírita, nós tivemos e estamos tendo. Estivemos na primeira onda, estamos em alguns países começando como que os desafios de uma segunda onda, inúmeras pessoas sofrendo, inúmeras pessoas doentes de verdade, no sentido de que, claro, houve pessoas que tiveram um quadro clínico mais leve, outros moderado, mas outros muito graves e muitas vezes culminando com internações prolongadas em terapias intensivas de hospitais de todo tipo e um grande número de pessoas que desencarnaram. E lembrando, o vírus acontece, ele infecta as pessoas e, de repente, 2 semanas depois de um quadro inicial, as pessoas, em grande número, estão desencarnando, como que chegando no mundo espiritual, muitas vezes, sem nenhum preparo,
chegando na própria terapia intensiva com insuficiência respiratória aguda grave, tendo que ser entubados, ventilados, colocados em prótese mecânica e, para isto, sendo sedados, perdendo a consciência e vivendo semanas ou dias numa fronteira, como que entre a vida que tinham na encarnação atual e a desencarnação. Muitos conseguiram superar isso tudo, superam ainda hoje, né? Têm alta, voltam para casa, ainda assim, muitos, e eu tenho vários pacientes assim, que voltaram com sequelas a vários níveis em termos de órgãos e sistemas orgânicos. Eu tenho pacientes que tiveram Covid-19, eu lembro bem de uma no Canadá, e ela tem sintomas até hoje. Pronto, então esse é um aspecto. E o outro aspecto que tem a ver com isso tudo é uma desencarnação que ninguém podia prever, trazendo sofrimento, a princípio, para todos ou quase todos que desencarnaram já, estão prestes a desencarnar ou ainda desencarnarão nos próximos dias, semanas e meses. Lembrando, junto disso, do luto familiar, a perda de inúmeros entes queridos, como que gerando, por isso mesmo, reações difíceis, ansiedades, depressões e outras coisas que se relacionam com uma pandemia tão grave. Então, reparem, nós estamos aqui, às vezes, pensando no Brasil, lembrando que há uma redução do número de casos, do número de mortes, mas nós ainda temos 600 desencarnados por dia. Já tivemos o dobro, 1.200. Então, na verdade, são 3 ou 6 grandes aviões que caem todos os dias no Brasil. Lembrando problemas análogos na China, na Índia, nos Estados Unidos, no México, no Peru, de tal maneira que é um problema sério e de natureza pandêmica, por isso mesmo gerando tantas dificuldades. Quando foi há pouco tempo atrás, o mundo completou 1 milhão de mortos. E as coisas continuam seguindo por uma série de razões ligadas ao vírus em si, a um vírus novo que ninguém conhecia, a características de patogenicidade deste vírus e a toda uma falta de entendimento de governos, de órgãos públicos, de ministérios envolvidos com esta questão. Tanto na Itália, foi o primeiro país europeu que viveu um impacto maior. O Reino Unido está fechando tudo de novo para tentar conter uma segunda onda que traz, é como uma tsunami, não é? Traz sofrimento, traz desencarnações, de tal maneira que em qualquer país, cada um viveu o seu drama de maneira um pouco diferente, de acordo com aqueles que foram lidando a níveis governamentais com o problema que estava aí para ser enfrentado e continua conosco. Então, antes de mais nada, também vale a pena nós nos lembrarmos de que mundo é este. Lembrando que a Terra não é um mundo de referência para ninguém. Nós só conhecemos melhor aqui a nossa condição de humanidade terrestre, características históricas e atuais do orbe terreno. Mas o que a espiritualidade nos diz sobre a Terra? Há um livro de Emmanuel que é lindo, como todos os livros dele, né? É um livro imperdível chamado Roteiro, é um livro astro. E no capítulo O Grande Educandário,
que é a expressão que Emmanuel usa para se referir ao planeta Terra. Qual é a ideia por trás disso? A ideia de que todos que vivem aqui estão fazendo uma escolaridade, estão fazendo um aprendizado, um processo educacional. Estamos todos matriculados aqui. Faz tempo. Desculpa aí, doutor Sérgio, pessoal desligando o microfone. É assim mesmo, não tem problema. Estamos todos matriculados na Terra para uma educação muito básica. Por quê? Porque, por exemplo, um indicador das nossas dificuldades morais, nós temos, por exemplo, 5.500 anos de história registrada pela escrita da nossa humanidade. São 5 milênios e meio. Nós nunca tivemos 100 anos de paz. Sempre tivemos conflitos, guerras, revoluções violentas, sangrentas. Sempre tivemos um processo de colonização altamente perverso, em que países conquistavam outros em busca da retirada dos bens da natureza, dos bens dos outros povos, como aconteceu com a Europa em relação à África, com Portugal e Espanha em relação a toda a América Latina, como aconteceu com a Inglaterra em relação aos Estados Unidos da América. Então, a nossa condição de mundo sempre foi de muito acanhamento em termos de desenvolvimento moral. Por isso, Emmanuel considera que estamos no jardim de infância das conquistas morais. E olhem o nosso Brasil, e como acontece em outros países da Ásia, da África, na própria América Latina, continuamos a ter inúmeros conflitos, o que mostra a precariedade moral da nossa condição. Então, a Terra é um mundo que faz parte do Sistema Solar, é um planeta lindo, que tem o Mestre Jesus como guia, modelo, como grande construtor do planeta para receber bilhões e bilhões de pessoas, de espíritos. Mas nós temos que considerar que somos, como que o planeta, tudo indica, mais atrasado do Sistema Solar. É claro que educandários existem outros, inclusive fora do nosso sistema planetário. Mas a ideia de Emmanuel no livro, no capítulo Grande Educandário, ele diz para nós, somos 20 bilhões de humanos. Ou seja, trazendo o que ele escreveu há décadas atrás para os dias atuais, se não houve uma mudança muito grande, nós somos agora 7,8 bilhões de humanos encarnados. O que significa dizer, a grosso modo, aproximadamente, temos no mundo espiritual 12,2 bilhões de gente igual a nós. Ou seja, estamos trocando de lugar, não é? Estamos ora aqui, ora acolá, na erraticidade, na imortalidade, na vida após a morte. E como nós somos os mesmos, apenas mudando de cenário, o que temos aqui de prejuízos e dificuldades que nós mesmos geramos para nós, por consequência da lei de causa e efeito, de ação e reação, da lei de responsabilidade pessoal, também existe igual do outro lado. A psicosfera relacionada com os encarnados, a psicosfera humana, ela é altamente escurecida pelos vícios humanos. E o mesmo se dá do outro lado, de tal maneira que há como que um entrosamento, um entrelaçamento das duas condições em vários sentidos da vida, tanto da vida
de quem mora do outro lado agora, como a nossa, que estamos por um período do lado de cá. Só que enquanto Emmanuel chama no livro Roteiro a terra de um grande educandário, vários espíritos que foram, de alguma maneira, próximos em atividades regulares, mediúnicas, por décadas, trazem a reflexão para nós de que nós somos um grande hospital. Somos escola, claro, uma escola grande para questões básicas, mas em função de uma história espiritual de cada um de nós, que é como que um somatório de milênios de estágio por aqui, nós estamos internados na Terra. Nós se desencarnamos e queremos ir embora para fazermos um curso, vamos dizer, de música celeste em Júpiter, não podemos. Porque, além de tudo, somos prisioneiros na Terra. Prisioneiros numa prisão sem corpo, não é? Mas nós não temos como ter um passaporte carimbado pelos céus, pelo alto, para irmos embora, mesmo prometendo de voltar ao final do curso. Não deixam. Não é questão de deixar ou não deixar. O nosso perispírito, ele é tão denso, densificado pelos múltiplos erros, escolhas equivocadas, ações contrárias ao bem alheio, transgressões às leis de Deus, que o que voltou para nós é de um peso muito grande. Então, nós não temos ainda ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada para olhar o perispírito de quem está encarnado. Daqui a 20, 30 anos teremos. Vai ser um grande avanço para a medicina moderna. Mas a ideia qual é? Os nossos perispíritos são muito densos. Então, mesmo quando desencarnados, em vez de nós subirmos para vivermos em esferas da própria Terra, um pouco melhores, nós, na verdade, temos um perispírito que é atraído para baixo pelo campo gravitacional do planeta. Por isso que, quando nós estudamos, e nós não estamos fugindo do tema, estudamos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é a Terra, nós devemos conhecer isto melhor. Esse é um tema de um seminário, ou de um estudo, ou de um encontro fraterno lá adiante. Mas a ideia qual é? Quando nós falamos quanto à necessidade de sabermos quem nós somos, individual, mas do grande coletivo, que humanidade é esta? Qual é o nosso perfil? Nós também entendemos que, para termos uma noção melhor de quem nós somos, já que não nos recordamos das nossas vidas anteriores, de regra, conhecer a realidade espiritual diz quem nós somos. Então, há um autoconhecimento que também vem quando nós conhecemos melhor a estrutura, a realidade, as disposições, a estratificação da vida humana dos espíritos desencarnados no orbe terreno. Então, só para termos uma semente para outras discussões depois. Quando nós estudamos nosso lar, nós ficamos conhecendo a ideia de uma colônia. Uma colônia, aliás, muito bacana. Não foi verdade, Nízia, que todo mundo que foi lendo a obra de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, não é? Conhecendo Narcisa, conhecendo Clarence e os outros instrutores, tendo notícias, como André teve, por Narcisa, sobre quem era a ministra veneranda, como era a natureza no entorno da colônia, quem é que não sonhou de pedir encarecidamente
uma vaga para quando desencarnássemos, não é verdade? Não tem nenhum espírita que não tenha feito isso. Por isso que, como foram 2 milhões de exemplares, fora a ideia de um emprestando para o outro, né? E também, quando da película, do filme, foram 2 milhões de pessoas que foram assistir a obra, não é? Nos cinemas do Brasil e do mundo. Então, vocês imaginem o número de pedidos que Veneranda recebeu. E aí criou um problema. Não vou entrar nisso agora, porque fugiria um pouco mais do nosso tema. Mas, olha, vou brincar com vocês um pouco. Até eu ouvi falar de puxadinho no mundo espiritual na colônia. Porque os espíritas já souberam, já entenderam que é melhor viver num puxadinho em nosso lar, tipo quarto e sala, não é? Do que viver numa mansão nas trevas. Não é verdade? Então, brincando um pouco, mas isso é um pouco real também. Há uma ideia de que a colônia nosso lar, ela é umbralina. Ela é do umbral superior, mas há o umbral médio, que é na vizinhança onde nós estamos, andando na rua, visitando os hospitais por um motivo qualquer, andando de metrô, não é? Vivendo a realidade dentro de casa. Não tem gente que morre e volta e vive anos no lar? Tanto quanto eu tenho ideia, às vezes, de pessoas que desencarnaram em ambientes de terapia intensiva, ou CTI, em que um leito tem 10 espíritos, aparentemente empilhados, porque morreram, desencarnaram e ficaram. O que é isso? Umbral médio. Para onde André foi quando desencarnou é um umbral inferior. Então, umbral vale a pena nós dividirmos e não usarmos apenas a palavra umbral sem adjetivo, porque então sempre ela vai como que querer indicar o umbral inferior. E olha, nosso lar, para onde todos nós sonharíamos de ter acesso, é umbral, mas é completamente diferente. Existe arte, cultura e ciência, amor fraterno universal, governo da vida, e para baixo, lembrando de Lísias, na sequência do livro, a ideia de André Luiz perguntando para Lísias, um instrutor, o que é as trevas? O que são as trevas? E Lísias responde. Enfim, vamos voltar para o nosso tema. Nós abordamos isto neste início por causa da ideia de que mundo é este. Então, nós já tivemos, por exemplo, o mundo é de provas e expiações, dentro da hierarquia dos mundos que aprendemos no Livro dos Espíritos. Não é verdade? Pois bem, expiações, o que nós temos de mais característico na Terra são as doenças. As doenças mentais, as doenças orgânicas, somáticas, físicas ou biológicas. Nós temos milhares de patologias diferentes. Nós temos outras epidemias de diabetes mellitus, de hipertensão arterial, de doença coronária, de outras muitas infecções virais, bacterianas e por outros micro-organismos. Nós temos o ebola no norte da África, nós temos a malária, nós temos o cólera, nós temos outras muitas questões. E antes da pandemia acontecer, nós já tínhamos a depressão como uma pandemia, só que é uma pandemia de doença mental. Por quê? Porque somos uma humanidade muito imperfeita e temos um passado muito equivocado, muito delituoso, em que nós contrariávamos muito as leis de Deus, lembrando de lei de causa e efeito, lembrando de lei de progresso e lembrando a lei fundamental, que é a de amor, de justiça e de caridade. E esse tipo de comprometimento gerou todo um atraso. Por isso a ideia dos benfeitores, olha, quem reencarna na Terra é doente.
E não é verdade que é muito difícil alguém viver os seus 80, 90 anos sem viver a experiência de várias doenças. Não é verdade? Por quê? Porque nós continuamos imperfeitos. De tal maneira que quando a gente fala em cura, essa palavra é uma palavra que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque há níveis diferentes de cura. Livrar-se de um mal qualquer pode ser apenas, por exemplo, um problema de um tumor, de um câncer, uma neoplasia maligna. Não é? O colega, nós propomos a retirada cirúrgica do tumor. Pode ser do fígado, do pulmão, do cérebro, do intestino. Depois vem a quimioterapia. Depois, às vezes, antes ou depois da cirurgia, a radioterapia. Imunoterapia. Mas mesmo que a pessoa fique depois 5 anos sem nenhuma manifestação de doença, é critério de cura oncológico. Mas daqui a 5 anos, daqui a 9, daqui a 2, a pessoa pode ter um novo câncer. No mesmo órgão ou num outro órgão qualquer. Eu tenho casos de uma senhora, aliás, ela é conhecida por causa da televisão. Ela teve 4 cânceres diferentes. Qual é a ideia? Enquanto nós não mudarmos a nossa condição interna, nós vamos ficando sujeitos, predispostos aos mais variados problemas de saúde. Por quê? Porque o que conta é a alma imortal. Não é? A medicina só olha para o corpo, porque ela não sabe direito ainda do que mais existe. Não é? Mas a ideia qual é? O corpo experimenta, vivencia, recebe as consequências dos nossos erros. De tal maneira, os erros, as experiências humanas, são todas escolhas da alma, do espírito. E quando nós fazemos algo errado, né, o que acontece? Nós vamos prejudicando o perispírito. Há um livro de Emmanuel, outro, que é lindíssimo, chamado Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz, olha, é o capítulo chamado Humildade. Vale a pena a leitura. O livro inteiro. E aí ele ensina dizendo, olha, gente, o orgulho, que é a antítese da humildade, que é, como dizem outros espíritos amigos, filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. E aí ele trabalha a questão do orgulho e ele diz, olha, o orgulho e as ações decorrentes do nosso orgulho exagerado, né, próprio dessa humanidade, sempre foi e ainda é, assim como outros vícios humanos, envolvendo ambição, egoísmo, e outras questões que não vale a pena nós entrarmos agora. A ideia é de que o orgulho gera um esgarçamento perispirítico, gera alterações moleculares, teciduais. E isso depois, quando a gente vem do mundo espiritual e tomamos um novo corpo, esse novo corpo, mais cedo ou mais tarde, que nós ganhamos dos nossos pais, o processo é sempre o mesmo, e esse perispírito vai modificando aos poucos o corpo, gerando muitas vezes um problema já como um problema congênito, um problema na infância, um problema na adolescência e em qualquer época da vida adulta. Pois bem, quando nós pensamos na alma e na relação da alma através do perispírito com o corpo, cada vez mais em medicina nós estudamos uma área que é mais ou menos assim, psico-neuro-imunoendocrinologia. Ou seja, o sistema imunológico, ele é afetado pelo nosso psiquismo. De tal maneira que, dependendo de quem somos, da nossa psique,
que significa da nossa alma, nós estaremos fortalecendo ou fragilizando as nossas defesas por causa do sistema imunológico, que vai sendo, aos poucos, como que modificado da condição original do corpo biológico que acabamos de tomar emprestado. Então, vale a pena muito nessas considerações nós também lembrarmos que nós não somos o corpo. O corpo adoece, nos preocupa imensamente. A medicina, desde a sua longa história, vem buscando apenas ajudar as pessoas que adoecem do corpo ou até da mente por problemas do cérebro. Mas tudo isso é consequência. A medicina já está mudando de paradigma para que nós possamos trabalhar a religiosidade, espiritualidade, tanto na prevenção como na terapêutica. Mas esse é assunto para nós nos debruçarmos no futuro. Medicina e espiritualidade. Medicina da alma. E aí temos um longo percurso de estudo, né? De atenções que a medicina vai buscando para entender melhor tudo isso. Outra ideia para nós, curiosa, é o seguinte. Existem como que endemias, existem epidemias e pandemias, como no caso do coronavírus. Não é? Esta, então, se alastrou, como lembrávamos, e vocês já sabiam, pelo mundo todo. Mas, por exemplo, nós tivemos a peste bubônica, a peste negra da Europa. Na Europa, dizimou quase a metade da população daquela época, que, claro, como eram tempos medievais, não tinha medicina, não havia conhecimento de o que era uma bactéria, de qual era o agente gerador daquele prejuízo que matou, que gerou, dito de outra maneira, mais espírita, como que promoveu a desencarnação em massa por causa do contágio e das fragilidades do corpo e do sistema imunológico daqueles lá para poderem fazer frente a essa bactéria. No caso, a peste bubônica, ela é causada por uma bactéria chamada Pasteurella pestis, que praticamente já não existe mais. Pois bem, naquela altura morreram milhões e milhões, estima-se 50 milhões de pessoas. A pandemia do novo coronavírus, por enquanto, 1 milhão e pouco. Pois bem, outra ideia é a ideia de mais ou menos há 100 anos atrás, um século, tivemos de novo na Europa uma epidemia chamada de gripe espanhola. Foi algo de muito impacto na Europa como um todo, de tal maneira que ali era chamada de espanhola, mas na verdade tinha tido origem nos Estados Unidos, era viral, e levou a quase 100 milhões de mortos. E inúmeras pessoas lindas desencarnaram, né? Tanto quanto pessoas sem quase nenhuma espiritualidade, se é que a gente pode falar nesses termos, né? Por exemplo, Eurípides Barçanufo desencarna na gripe espanhola, aos 44 anos de idade. E agora, o 1º de novembro, é uma data que se comemora algo da sua biografia. Pois bem, voltando, qual é a ideia? O mundo sobreviveu à gripe espanhola, o mundo sobreviveu ao problema da peste negra, e nós estamos todos aqui. Quem é que morre? É o corpo. Mas a morte do corpo também é sofrida por causa da separação, por causa da partida inesperada, como acontece na guerra, como acontece em acidentes de meios de transporte,
não é? Violência nas grandes cidades, em comunidades carentes, balas perdidas, guerras que estão acontecendo agora, como em Lagos, na Nigéria, morreram 100 pessoas nos últimos dias. Eu tenho uma filha que é psiquiatra da Cruz Vermelha Internacional. A Joana está agora no Azerbaijão, que está em guerra com a Armênia, disputando de novo um espaço de terra com muita riqueza. Qual é a ideia? Os dramas humanos continuam acontecendo, mas vale lembrar que nós já vencemos um holocausto na Segunda Guerra Mundial, na Europa também. Já vivemos a Primeira Guerra Mundial, já vivemos com milhões e milhões, uma tragédia humana no planeta, como também já tivemos tantos outros aspectos. Então, a pandemia, ela, na verdade, tentando uma visão espiritualizada, né, nós estamos vivendo ainda as agruras de provas e expiações. Provas e expiações estão exatamente no contexto geral da pandemia. Para os que se vão, para os que ficam, para os que vivem os dramas do adoecimento e da internação nos hospitais, tanto quanto a ideia de que nós ainda temos grandes desafios pela frente. Então, essa pandemia pelo novo coronavírus, ela tem uma origem espiritual. Ah, é? É. Em que sentido? Para que nós apenas reflitamos. Vamos imaginar, assim como nós temos as regiões de umbral inferior, que tem a ver com o planeta inteiro, em todos os continentes. Nós também temos regiões de trevas. Poderíamos até dizer treva superior, média e inferior. E temos as regiões abissais, no magma da Terra, na profundeza dos mares. Leiamos uma obra da FEB, cuja última edição saiu recentemente, porque a primeira estava esgotada, né? Chama-se As 7 Esferas da Terra. Fica a dica da leitura de um autor encarnado chamado Mário Frigeri. É um trabalho de compilação que vale muito a leitura. Pois bem, a ideia qual é? Existem laboratórios nas trevas. Existem estruturas contrárias à evolução humana. Existem falanges imensas de espíritos tenebrosos, rebeldes, perversos, que têm a ver, vocês me permitam lembrar, da escória de Sírios que foi para a capela, que se mistura, em parte, havendo ali uma triagem, a escória de capela vindo para a Terra. E quando se fala em transição planetária, fica também uma noção de que ainda vamos ver um degredo da Terra para uma outra realidade, haja visto que Jesus havia nos deixado na noção de é preciso que o joio viva junto ao trigo, para haver oportunidade de, em meio a espíritos um pouco melhores, ou a muito bons espíritos no sentido evolucionário, não é? Aqueles espíritos mais equivocados e que contrariam há milhares e milhares de anos as leis divinas, estando ele em qualquer orbe, em qualquer humanidade, aqueles que teimosamente continuarem a sua condição de confrontarem-se contra a luz do Cristo e o seu projeto a bem da maioria da humanidade, terão que partir. É o que Áureo diz no livro Universo e Vida, que vocês todos devem conhecer. Partirem para rudes degredos reeducativos a que fazem jus. Então, imaginem a ideia de que haja laboratórios tentando materializar estruturas virais ou bacterianas hostis,
à vida humana na superfície. E nós também nos lembramos que aquele grande contingente no mundo espiritual, 12 bilhões de humanos, a maioria é doente. O que mais existe na vida do além-túmulo são hospitais e clínicas, igual aqui. Não é verdade? Aonde você vá, tem hospital. Ambulatório, unidade de pronto atendimento, não é? Consultórios médicos privados, hospitais de variadas complexidades. Vocês não ouviram falar de um hospital dirigido pelo Dr. Eurípides, o Hospital Esperança no mundo espiritual? É o hospital para espíritas. Faz sentido isso? Claro. Não é? Quem somos nós? Somos os mesmos, tendo a oportunidade maravilhosa de conhecer a doutrina espírita e aproveitarmos esse conhecimento para trazermos o Evangelho de Jesus para as nossas experiências diárias, iluminando a nossa condição íntima como espíritos, filhos de Deus, com uma longa história de equívocos milenares. Voltando para uma outra questão. Se vocês forem ler a Revista Espírita, vocês estão vendo um armário ali atrás? Ali só tem livro, mas só tem livro quase que na casa inteira. Mas ali é a que está aqui onde eu estou agora. E ali está exatamente a coleção da Revue Espírita, que está toda ela versada para o português, do original francês, claro, e a FEB colocou isso tudo à disposição nossa. Isso é obra de Kardec. E há uma referência em novembro de 1865, em que há a epidemia do cólera. E nos tempos de Kardec, algumas décadas um pouco antes, quando Kardec estava reencarnado, e o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, foi como que publicado no abril de 57, um pouquinho depois. Então, esse assunto Allan Kardec tratou. E aí, vejam só, coisas curiosas daquela época estão na Revue. Numa determinada altura, né, o Espiritismo, os livros de Kardec, os primeiros, no caso, haviam chegado a uma determinada região do mundo. E a epidemia de cólera lá estava. E aí um médico escreveu para Kardec dizendo, olha, muita gente aqui está dizendo que o pessoal está adoecendo na região porque o espiritismo chegou aqui e está gerando problemas. Vejam só a ideia de alguém supor que o espiritismo tenha sido culpado. Allan Kardec esclareceu, deixou tudo direitinho, e aí, numa outra região, espíritas disseram, olha, nós estamos achando que os espíritas não estão adoecendo. Então, nós achamos que o espiritismo protege para que a pessoa não adoeça daquele problema que é bacteriano, que é o cólera. E aí Allan Kardec desmente o amigo daquela cidade, dizendo, não, a questão bacteriana, viral, a questão infecciosa é uma questão do mundo, da biologia, das circunstâncias da Terra, do ser humano, mas é claro, ele dizendo, diante do grande desafio daquela epidemia do cólera, a doutrina espírita traz consolação, traz esperança, esclarece sobre a vida futura, esclarece sobre a vida após a morte, consola a família, não é? Traz resignação, paciência, traz um entendimento melhor diante de pessoas, porque o cólera, meus amigos, é uma questão gravíssima. De vez em quando, a epidemia ressurge na África e gera milhares de pessoas adoecendo e também morrendo de desidratação por uma diarreia incontrolável.
Então, a outra questão que eu acho mais importante, antes desta, vocês ouviram falar do Dr. Demeure? O Dr. Demeure é uma figura linda, é um espírito preparado, eu diria até um espírito superior. E ele escreve na Revista Espírita sobre o cólera. Ele escreve sobre essa relação entre a doutrina espírita e uma enfermidade de larga escala, gerando problemas numa região muito ampla. Vale a pena você fazer essa leitura e conhecer de perto esse espírito muito preparado e evoluído que é Dr. Demeure, através de aspectos que estão lá na Revista Espírita. Mas uma outra questão, meus amigos, é a ideia de que a pandemia gerou, e ainda é importante, o isolamento social. Os cuidados com máscara, com álcool gel, com lavagem de mãos, não é? A ideia de ficarmos contidos, deixando muitas vezes os ambientes de trabalho para ficarmos em casa, no sentido de diminuirmos a nossa participação no espalhamento do vírus pelas cidades, pelos estados, pelo Brasil inteiro. E a mesma coisa para o mundo inteiro, porque é uma pandemia. Então, reparem, muitas coisas mudaram. As pessoas perderam serviços, perderam emprego, inúmeras instituições fecharam as suas portas, algumas até em definitivo, outras nem tanto. E nós estamos no mês de outubro, estamos há 8 para 9 meses de pandemia, com muitas consequências, de tal maneira que nós, por um lado, temos desafios dentro de casa, porque agora as pessoas estão todas juntas. As pessoas estão vivendo uma insegurança, com medo de sair de casa. Então, a ansiedade aumentou muito. Depressão também. Suicídio também. Aonde? No Brasil? Mas onde mais? Acabou de ser publicado no Reino Unido, portanto, país de primeiro mundo, a comparação entre fevereiro e final de agosto em relação ao número de casos de depressão e de suicídio. O número dobrou. Amigos, em medicina, 100% a mais, que significa o multiplicar por 2, se havia uma tragédia, agora é uma tragédia em dobro. Quantas consequências de tudo isso? Para a saúde pública, para os hospitais, para a economia, para as famílias, para os indivíduos. No Brasil é a mesma coisa. Também houve uma publicação. E o Brasil, eu não sei se eu comentei antes, porque essa já é como que uma terceira live hoje, às vezes eu confundo. O Brasil é o país com maior número de casos de transtorno de ansiedade do planeta Terra. É o campeão. E a ansiedade piora no confinamento, piora dentro de casa. Há uma desesperança, há uma ideia, como será o futuro? Quem não é espírita tem mais dificuldades, porque talvez tenham menos confiança nos desígnios de Deus, conheçam menos o ir e vir, de ida e volta para o mundo espiritual, não tenham ideia da questão kármica, da questão das provas e expiações, e se vejam vulneráveis, e uma vez vulneráveis, vem mais ansiedade, mais depressão, mais violência doméstica, mais feminicídio, mais abuso de crianças e adolescentes, divórcio. O número também dobrou, porque as pessoas ficam dentro de casa, os casais com uma relação melhor e qualidade de relacionamento melhor
podem exatamente viver experiências novas, gratificantes, não é? Somando para a prosperidade da relação entre todos, não apenas entre os casais. Mas como há muito conflito, há muita disparidade, há muitas coisas que fizeram parte, fazem parte do dia a dia dos casais, que na pandemia isso se acentuou. E aí, brigas, separações, divórcio. Então, meus amigos, a pandemia é algo previsível. E aí eu vou comentar com vocês uma coisa curiosa. Numa reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, a qual nós estamos um pouco que acostumados já há décadas, um espírito, uma vez, um espírito preparado, no final da reunião, que foi toda ela, como sempre é, de assistência aos desencarnados, envolvidos com casos médicos mais graves. E aí, o espírito era uma senhora conhecida do grupo, ela veio no final para fazer uma saudação para finalizar, e ela comenta, se referindo a mim, por ser médico, e ela diz, olha, preparem-se. E aí eu pensei, ela foi falando, e aí ainda bem que eu já estava sentado. E aí ela comenta, por exemplo, no sentido, olha, vocês vão lidar com questões virais muito sérias. E naquela época, isso foi há 4 anos atrás, nós tínhamos o ebola, nós tínhamos outras, tínhamos H1N1, H2N3, ou seja, eu achava, pelo que ela estava falando, que eram questões quanto aos vírus que já estavam despontando no cenário da vida humana. E aí, muito tempo depois, já no meio da pandemia, que eu lembrei dela. Com certeza, o que ela estava antevendo, com um olhar de um espírito mais preparado, era o que viria 4 anos depois. Está aí. Um drama que nós ainda não temos uma solução, temos uma belíssima previsão de vacinas, né, para nos ajudar a humanidade a vencer isto tudo. Infelizmente, temos conflitos políticos envolvendo as várias vacinas, mas isso tudo nós vamos superar, como a humanidade superou todas as outras questões macroscópicas, eu diria, no sentido das doenças de um modo geral. Então, por trás das preocupações com a pandemia, né, numa ideia de uma visão espiritual, tudo faz sentido. Né? O espírito vai vencer mais cedo ou mais tarde tudo isso. Mas, dentro de questões de predisposições, de um mundo doente, de um mundo hospital, nós somos sujeitos a milhares de doenças e somos vulneráveis a um vírus que veio, sabe lá de onde e como, e, de certo modo, se instalou, não é? Visitando todos os países. O Espiritismo nos ajuda em coisas que estão chegando na medicina hoje. É tema para um novo estudo outro dia. Por exemplo, espiritualidade e medicina. Então, hoje, gratidão, perdão, caridade, meditação, prece, são recursos terapêuticos e preventivos. Em que sentido? A prece muda tudo. A prece sincera, desinteressada, a comunhão, como aprendemos pela lei de adoração no Livro dos Espíritos. A prece individual, a prece coletiva. Quantas vezes o Cristo Jesus sugeriu aos apóstolos, aos discípulos, aos 500 da Galileia, orai e vigiai. Quando ele vai encontrar João Batista nas margens do Jordão,
quando os dois se encontram no encontro mais memorável do cristianismo. Nós vamos encontrar quando Jesus se deixa batizar pela água, e que aquilo significava, Jesus ora, está no Evangelho, e os céus se abrem, e uma voz retumbante, voz direta: eis aqui meu filho bem-amado, em quem hei posto todas as minhas complacências. Em inúmeros outros momentos lindos, nós vamos encontrar Jesus promovendo, orando ou sugerindo a prece. Mas a evangelização, as leituras edificantes, os diálogos amorosos dentro de casa, entre os pares afetivos, entre os adultos, os jovens e as crianças. Nós temos hoje, por causa do tempo à nossa disposição, porque trabalhamos menos fora de casa, nós temos oportunidades belíssimas de ressignificação da vida, de completo, vamos dizer assim, trabalho no sentido de, a cada final do dia, o que eu fiz hoje que vai me servir para uma vida futura melhor? Quem foi que eu tratei bem? Quem que eu não tratei adequadamente? Quando que eu fui ríspido? Quando que eu não fui compreensivo, prudente, manso? O que nós precisamos? Será que a pandemia, numa visão mais ampla, também não é uma ferramenta, se não para todos, porque muitos se despediram e vão fazer isto na continuação do outro lado, mas muitos continuamos aqui, sem sabermos por quanto tempo. Mas nós precisamos lembrar que isso tudo não é de Deus, não é castigo divino. Isso são aspectos que nós geramos por causa dos nossos erros pretéritos. Mas em meio a tudo isto, nós podemos encontrar luzes e bênçãos que nos ajudem numa redenção, num aprimoramento moral, numa reavaliação de quem nós somos. Só para nós nos lembrarmos, pelo adiantado da hora, quando as pessoas desencarnam e chegam no mundo espiritual, vale lembrar, quando as pessoas despertam depois de um pequeno período, maior ou menor, de adaptação, qual é o sentimento mais típico? É o arrependimento. Qual é a frase? Ah, se eu soubesse. E isso não é para os espíritas apenas, isto é para 20 bilhões que vão e voltam, e cada vez que retornam à pátria espiritual, percebem o quanto não souberam fazer aquilo do convite e das realizações essenciais. E aí nós vamos nos ver em andrajos, vamos nos ver carenciados de possibilidades no que seria o desejo de todos de encontrarmos uma esfera de vida feliz, os nossos afetos, todos aqueles a quem talvez um dia tenhamos gerado o maior bem possível. E muitas vezes vamos encontrar desafetos, vamos encontrar aqueles e aquelas circunstâncias que teremos que depois replanejar tudo para uma volta, para que, quem sabe, saibamos no futuro aproveitar o tempo e a oportunidade divina que Deus nos deu para que nos adiantássemos. E muitos de nós, bilhões todos os anos, vão desencarnando e se dando conta de que teremos que voltar. Meus amigos, os temas, eles seriam outros também, não é? Mas eu creio que, a nível de pequenas reflexões, para que nós nos lembrássemos de algumas questões doutrinárias envolvendo a pandemia, nós talvez já possamos concluir por agora, e eu me coloco à disposição de todos para, eventualmente,
alguma pergunta, alguma reflexão, alguma questão. Muito bom. Muito aprendizado. Nós agradecemos. Nós vamos passar aqui para a pergunta. Eu vou pedir aí a ajuda do Alisson. Nós tivemos no começo a Bené, Maria Benedita. Bené é aqui de uma cidade aqui pertinho, Sérgio, chama Estrela do Sul. Bené levantou a mão. Você quer fazer sua pergunta ainda, Bené? Ela mandou aqui no chat, Nízia. Ah, então, por favor, Ela Gabriel. Quando o doutor comentava sobre a questão da densidade da psicosfera, ela perguntou se mesmo os desencarnados um pouco melhores são atraídos pela gravidade. Muito bem. A ideia qual é? Quanto mais evolução que vamos fazendo, o nosso perispírito vai se desmaterializando. Vai sendo constituído de moléculas, arranjos moleculares e atômicos mais simples, com menos moléculas, menos massa. E quando nós temos qualquer estrutura com menos massa, essa estrutura é menor, menos atraída para baixo. É a comparação de um pedacinho de chumbo com uma pena de uma ave solta no ar, ou uma folha seca de outono que a aragem pode levar para qualquer lugar. Então, uma das consequências de uma tarefa cumprida em que nós vamos substituindo os vícios pelas virtudes é exatamente isso. É uma mudança da estrutura do perispírito que vai ficando mais diáfano, mais transparente, portanto, e menos atraído pela gravidade terrestre. Muito bem, Bené. Obrigada aí pela sua pergunta. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Estão me ouvindo? Estamos. Djamar, você quer fazer a pergunta aí, Djamar? O seu som está desativado? Você quer que ativa? O Djamar quer fazer uma pergunta, Gabriel. Você ativa o microfone dele aí, por favor? Liberei. Estava desconfigurado. Tá. Eu queria falar com o doutor Sérgio do livro As Sete Camadas. Eu li ele há um tempo, achei muito bacana mesmo. E essas camadas, então, como você colocou hoje, já está desde a... Sete esferas, né? Sete esferas, desculpa. 7 esferas, Giovanni. Isso. Ela está desde o núcleo da Terra até alguns quilômetros acima da nossa superfície. Seria isso? Verdade. É uma leitura muito interessante, recomendo. E o que é mais delicado, né, é que há uma ideia de que exatamente as esferas mais inferiores e densas são as mais populosas. O que significa dizer, não é, que o degredo, o exílio, em algum momento, já tendo se iniciado, ele vai durar muito tempo e pode significar como que o afastamento de um número enorme de pessoas, daqueles 20 bilhões. O próprio autor tem alguns elementos e ele imagina que pelo menos 1/3, 7 bilhões, terão que partir. Isso é bem delicado, por isso que todo empenho de reforma íntima, de educação dos sentimentos, a nossa reforma, os nossos sentimentos, e no sentido de divulgação da doutrina espírita, para ensejar uma reflexão cada vez mais ampla sobre o tema, é caridade que nós podemos fazer em função daqueles que nos acompanham na vida humana.
Izzy, Oi, podemos fazer uma pequena pergunta? claro. Luciano aí, nosso amigo de Santa Vitória, aqui pertinho Então, também. aí, quando foi feita essa primeira pergunta para o Dr. Sérgio, é uma curiosidade que eu tenho, não sei se ele tem um estudo nessa área, mas ele sendo médico, quando fala dessa influenciação da formação do perispírito da mente do indivíduo, né, e a gente vê o espírito, quando vai reencarnar, tira da atmosfera psíquica de cada planeta, forma o seu perispírito. E aí, doutor, essa influenciação também ela vai para o corpo físico, certo? Que aí o corpo físico nosso também, de indivíduo para indivíduo, recebendo todas essas benesses, igual o André Luiz coloca na Evolução em Dois Mundos, até mesmo imunidade através do pensamento. E assim, o processo de transformação, de putrefação depois do espírito, quando ele desencarna, do corpo físico, aí, no caso, diferenciaria também de um indivíduo para o outro, e aí, às vezes, até justificando aquele desaparecimento quase que instantâneo do corpo de Jesus. O senhor tem alguma coisa acerca disso? Dessa informação? Seria diferente? Olha, eu estou tentando entender aonde que você quer chegar, né? Porque aí tem vários itens bacanas para a gente ver com calma. Se não hoje, quando puder. Mas, Luciano, uma coisa assim que é uma ideia para nós considerarmos que o próprio Áureo, no livro Universo e Vida, no capítulo chamado Filho do Homem, aborda de uma maneira linda. Lembrando que Áureo é Pascal, que era físico, e foi um dos espíritos franceses ligados à codificação. Não é? Há uma ideia do corpo fluídico de Jesus. Então, se você estudar a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, se você estudar Jesus, nem Deus, nem homem, se você estudar Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, que acabou de ser revisto, vou até brincar, por mim e por um amigo, Júlio Damasceno, aqui do Rio de Janeiro, a revisão ortográfica. Então, a nova edição saiu agora. É um resumo da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. E esse conjunto de conteúdos, ele traz a ideia de que Jesus não teve um corpo de carne. Jesus era um agênere, como nós podemos estudar no livro A Gênese, de Allan Kardec. Só que ele não era um agênere comum, ele era um espírito de uma grandeza extraordinária. Então, o ectoplasma teve a ver com Maria de Nazaré, teve a ver com os vinhedos e os trigais. É uma obra linda, mas antes de você ler a obra toda, procure o capítulo, anote nos seus alfarrábios, aí, como se dizia antigamente, o Filho do Homem, capítulo do livro Universo e Vida. Vocês vão se deleitar com esse capítulo. É o capítulo mais lindo da obra. Esse livro, quem editou foi meu pai, quando ele era presidente da FEB. O prefácio é dele, e ele agora tem 41 anos que foi publicado a primeira edição. Mas existem vários outros livros febianos que tratam disso. Outra ideia, eu não sei se você quis abordar isso, mas vale a pena esse estudo, é a ideia de que o perispírito, que é próprio de cada mundo e de cada integrante de cada mundo, ele é um modelo organizador biológico, MOB, como trabalhou uma pessoa, um espírita, pesquisador muito lindo, Hernani Guimarães Andrade, em São Paulo. MOB é uma expressão que ele cunhou, mostrando que o corpo é como é, porque o perispírito de alguém é como é, e não o contrário. Então, nesse campo, Luciano, tem muitas questões de materialização, desmaterialização, agêneres, né? Mas lembrando que quando nós desencarnamos, nós perdemos o duplo etérico, que pertence ao homem físico.
não é verdade? E o corpo físico em si. Então, isso tudo se desmaterializa quando o espírito vai embora e não anima mais aquela estrutura de trilhões de células que é o corpo humano. Que, aliás, é uma estrutura maravilhosa. Tá bom? Bom, eu acho que eu vou ter uma pergunta. Pois não, pode falar. Não, nós já passamos aqui do nosso horário, mas vamos ver uma aqui, que assim, a gente tem uma ideia, né, mas gostaríamos de estar ouvindo aí sua opinião através dos estudos. Então, nós sabemos que esse período do velório, ele é um período importante para que o espírito se desligue, né, do corpo físico, que acha todo aquele processo. Da mesma forma, a cremação, onde Emmanuel fala que deveríamos aguardar pelo menos 72 horas. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, não está se dando esse tempo, não tem como dar esse tempo, né? Então, provavelmente deve estar havendo assim, um trabalho intenso da espiritualidade. Qual que é a sua visão nesse sentido, para que haja esse desligamento um pouco mais rápido do espírito, né? Aí dos corpos físicos que já serão cremados ou enterrados. A pergunta é sua? É minha. Tá. Nícia, veja só. Alguns casos, né, vão acontecer em que não há propriamente um tempo suficiente para aquilo que seria desejável. Mas vale uma lembrança, Nícia, é que, em geral, não é que nem uma morte súbita por um acidente de motocicleta, de automóvel ou de avião, ou por um infarto do miocárdio, na morte súbita cardíaca. De uma hora para outra, o espírito é como se tivesse feito um corte com tesoura no cordão fluídico. E aí o corpo acabou de ter ainda toda uma vitalidade. Aqui não. Na pandemia, as pessoas, em média, vão para os hospitais, muitos já iam sofrendo e perdendo a vitalidade em casa, horas ou dias na emergência, pleiteando um leito de terapia intensiva, às vezes ficando 3, 8, 15 dias, um mês, como agora um colega médico jovem desencarnou depois de 30 dias num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, em que toda a equipe se esforçando para salvá-lo. Então, nesses dias, em quantidade maior ou menor, a espiritualidade que olha de um outro modo, eles já estão, eles têm a ficha de todo mundo. Eles têm o planejamento. Então, na nossa ótica, parece que aconteceu tudo sem controle. Há uma parte que não tem mesmo controle, mas de um modo mais amplo, sempre há supervisão, porque ninguém sofre. Como dizia o Cristo, não cai um fio de cabelo das vossas cabeças, sem que não seja da vontade do Pai. Então, por isso que a serenidade, a confiança, o equilíbrio emocional, a oração à beira do leito, a oração em casa, o culto do evangelho no lar, tudo que a gente possa projetar para os doentes sob risco de vida, seja um risco maior ou menor, tudo é benéfico. Tudo ajuda a espiritualidade a preparar um provável desenlace. E, como consequência, a ideia que passa a ser muito menos importante o que vão fazer com o corpo. O importante é como cada um de nós chega do outro lado, a partir, por exemplo, de vários dias numa terapia intensiva, desencarnando pela pandemia. Bom, isso mesmo. Quando o senhor foi falando, eu fui pensando nisso. Realmente, se já está até no programa esse desencarne, automaticamente esse período da doença já vai sendo feito esse processo também de desenlace, né? Muito bom. Tem uma pergunta aí, Gabriel, no chat. Você quer ler, por favor?
Do Neilton. Ele perguntou o seguinte: dizem que esse vírus veio para que a humanidade mudasse e que, se não houver essa mudança, virá outra pior. O que o senhor diz sobre isso? Olha, o senhor não sei, mas você pode mandar uma mensagem por um WhatsApp celeste e vai que chega lá, não é? O senhor foi... Então, Gabriel, desculpe a brincadeira, mas não me contive. Mas a ideia é de que nós não estamos prontos, Gabriel. E sofrimento é consequência de nós mesmos. É um legado, é uma herança que nós deixamos, que tem aspectos individuais, óbvio, e aspectos coletivos. Então, vírus e bactérias colocam todo mundo no mesmo contexto, mas cada um tem as suas questões. Agora, como será 2021, e mesmo com o êxito que nós esperamos tanto da vacinação em massa, né, no planeta inteiro, são bilhões e bilhões de vacinas, nós ainda não sabemos o que mais virá. Nós estamos, vamos dizer assim, Gabriel, no meio de um processo. Não é? Nós não estamos como que em vias de uma regeneração. Então, virão outros tormentos, virão outras dificuldades. Agora, eu vou lhe dizer, Gabriel, assim, ó, a pandemia, por tudo que ela gerou, ela tem chamado muita atenção, mas de uma maneira diluída e menos percebida pela comunidade internacional, pela vida humana na Terra, nós temos problemas muito graves. O número de casos de crianças com autismo, o número de casos de pessoas com depressão e suicídio, com ansiedade, com câncer. A oncologia cada vez é mais aperfeiçoada, mas ainda assim cada vez tem mais doentes de câncer. Então, repara, isso é algo que está aí há muito tempo, mas nós não prestávamos tanta atenção, porque era um sofrimento um pouco mais esparso. Você entende? A pandemia, não. A pandemia é um terremoto moral, no sentido de problemas ligados à vida, saúde, morte, desencarnação, luto, desesperança, medo. Desse modo, fazia muito tempo que nós não tínhamos algo parecido. Mas ninguém sabe também o que mais a nossa humanidade haverá de necessitar desse tipo de coisa para fazer aquilo que não havia feito antes. Já imaginou que lindo, Gabriel, quando nós não tivermos mais, por evolução espiritual, chance de vivermos certas questões tão comuns? Entende, Gabriel? Tudo isso tem a mesma importância. A violência infantil, a violência nas comunidades. Entende? O que temos aí pelo tráfico de drogas, pela falta de condições de educação básica, as milícias tomando conta da sociedade, impondo aspectos de muita violência, tanto quanto outras questões ligadas à saúde, mas à vida social, à vida da sociedade. E eu diria, Gabriel, a civilização atual. Você entende? Nós estamos enfocando muito a pandemia, porque ela é o grande desafio da hora que estamos vivendo. Mas nós temos um somatório de outros problemas. Você entende? E aí, cadê a nossa preocupação com o câncer? Como se previne uma neoplasia qualquer? Quando que nós iríamos trabalhar isso? Não iríamos. Íamos ficar vendo os casos se multiplicando e sofrendo pontualmente. Agora não.
Então, existe um olhar da espiritualidade que vendo os dramas humanos e a nossa espécie de indigência moral, podia prever que viria uma onda, como nós tivemos a tsunami na Ásia, vários países, como tivemos o terremoto em Porto Príncipe, no Haiti, como temos o Katrina, como temos enchentes, Fukushima, terremoto. De onde vem isso tudo? Da mesma origem, das imperfeições humanas. Como é que é isso? Você está relacionando a tornado, ciclone, terremoto, furacão a problemas morais? Claro. E aí fica uma outra dica da literatura espírita. O livro Há 2000 anos. Você vai encontrar um capítulo chamado Alvorada do Reino do Senhor. E aí é logo quando Lívia ia desencarnar, por causa do leão faminto no circo romano. E como ela não tinha nada para viver daquelas coisas, o que acontece? Eles tiram Lívia antes que o leão chegasse perto. Olha a cena. Quem é que leva Lívia Lentulhos nos braços, desfalecida, espiritualmente já desencarnada? Eu costumo prometer uma caixa de bombons para quem respondesse. Né? Em tempos de pandemia, eu posso prometer igual, mas vou ter que mandar pelo correio se você acertar. Vale a brincadeira. Quem acertar, eu mando bombons. Ainda brinco quando a pergunta é mais assim difícil. Olha, é caixa grande e bombom importado. Ou é belga ou é suíço. Simeão. Mas agora calma, já foram na internet, no Google, Não. aí não vale. A gente Vai mandar os meus bombons. Presencial, eu cuido. Mas Tem que mandar chocolate para todo mundo. O bombom tem que ser vegano, tá? eu vi que alguém escreveu Gamaliel, né, que é outra entidade, é outro personagem. E aí, quando alguém diz uma resposta errada, eu brinco dizendo, olha, eu só esqueci de dizer que quem erra é que vai me mandar os bombons. E aí o pessoal, né, naturalmente sorri. Então, voltando para o que interessa, Simeão, é verdade, leva, e aí você vai ver Emmanuel tendo acesso a um aspecto lindo da história da humanidade, porque ele tinha como conhecer esses registros, e aí vários, além de Lívia, são levados para Jesus, para encontrar Jesus. E aí Jesus faz uma preleção para eles todos. É lindo de ver. E aí ele diz, olha, vocês viverão cataclismos em função da psicosfera, do crime, dos erros, da insanidade. A gente pensa, é tudo por placas tectônicas que são mudadas de posição. Sim, mas de onde vem isso? Porque gera sofrimento, vem das almas dos espíritos que estamos incorrendo em muitos erros há muito tempo. E uma psicosfera capaz de gerar doenças e transtornos do clima. Muito bom, hein, gente? Quem sabe nós vamos amanhecer aqui fazendo perguntas e respostas. Brincadeira. Vale um seminário, viu, Nise? Vale um seminário, vamos marcar. Vamos marcar isso aqui, a gente tem mais tempo. Tiago, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a última pergunta que está aí no chat. É uma pergunta do Tiago, eu vou pedir para ele mesmo responder. Aí depois o doutor Sérgio já vai fazendo as suas finalizações. E aí a gente parte para a prece final. Se a Eliane e o Mauro, depois dessa resposta, tiver algum aviso, Eliane? O aviso que eu tenho é para o Sérgio. Como falou o Gervásio, Sérgio,
ele disse que vai mandar, para você mandar o endereço, que ele vai te enviar uma caixa de bombom importado. Pode ficar tranquilo. Tá ótimo. Depois me diz direitinho para quem que eu mando o endereço, que eu já fiquei motivado. Manda aqui para mim que eu vou passar para o Lucas e essa caixa de bombom vai chegar aí no Rio, hein? Olha, Tiago, vamos lá? Minas Gerais é muito longe do Rio de Janeiro, já manda 2. Muito bom. Tiago, vamos lá? Sua pergunta. Quer que eu fale a minha pergunta? Acho que sim. Oi, Tiago. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Você? Bem, graças a Deus. Minha pergunta é a seguinte, Sérgio. Se, em função do atual contingente de desencarnes, de mortes diárias, que é um pouco maior do que o habitual, se isso modificou a rotina de recebimento dos desencarnantes de algum modo. E aí tem uma outra pergunta que vou fazer também, que está relacionada a essa, que se de acordo com a sua fala, assim, essa pandemia foi meio que prevista, né? A espiritualidade já estava preparada para isso, para receber muita gente, mais do que normal, desencarnando? Com certeza. Porque eles estão com um olhar que nós não temos. É um olhar de cima. Não é? É um olhar de quem tem uma condição mental melhor. Eles estão livres da prisão do corpo, onde nós estamos agora. Então, se você lembrar André Luiz, ele, na obra, né, ele traz considerações prevendo a Segunda Guerra Mundial, porque ele já via conflitos no mundo dos espíritos que desaguariam num conflito de grandes proporções, porque já se sabia há muitos anos o que a Alemanha nazista preparava. A Itália com o fascismo, Stalin como a questão do comunismo na Rússia, o Pol Pot do Khmer Vermelho no Camboja. Milhões de pessoas morreram. Então, são grandes tragédias coletivas e a espiritualidade mais elevada conhece tudo. E o que ela conhece, ela vai passando para informar os responsáveis por aquilo que eles, mais próximos da crosta, terão que fazer em nome da lei maior de todas, de amor, de justiça e de caridade. Não é razoável? Perfeitamente. Bem, então, vamos caminhando aí para o encerramento. Nízia, a Giane até colocou uma confirmação. Assim, achei interessante porque foi falado que Eurípides encarnou com 44, ele desencarnou com 38, né? Só para... como diz a Emmanuel, talvez tenha sido com 44 anos de idade. Talvez 44, fosse isso, né? Obrigado, viu, Mauro? Não, de nada. Mauro, algum aviso? Vamos em frente, então? Sérgio, quer fazer alguma colocação final para a gente estar caminhando aí para o encerramento? Não, eu queria só agradecer a vocês todos, foi um encontro bem gostoso, que possamos refletir sobre tudo isto, né? E que possamos nos encontrar de alguma maneira, no mais tardar no ano que vem. Muito obrigado mesmo pela presença de todo mundo, que tenhamos uma ótima noite e que sigamos de mãos dadas, não é? Construindo, quem sabe, um pouquinho de esforço, um mundo um pouco melhor. Graças a Deus. Nossa gratidão também, Eliana e Mauro, que estão os coordenadores do encontro. Então, porque eu estava perguntando ao Lucas se precisaria de alguma reunião agora para a gente acertar as práticas de amanhã. Ele falou que não tem necessidade, então a gente como diz, aguarda da manhã, né? Certinho. Amigos, eu preciso ir.
Então, se vocês vão continuar na mesma live, eu pediria licença para me ausentar do grupo. Mas eu me adapto ao que vocês forem fazer. Não, só vamos fazer a prece. Só a prece agora. Mas fica à vontade. Ô, Mauro, eu queria ver se tem alguém do prece, Prata. Prece, vamos lá, né? Depois que falou que, prece faz parte do nosso processo de terapia e não, é porque eu fiquei com a ideia que vocês ainda iam... Faria outra reunião, né? Não, mas não vai questões precisar. administrativas. Não, de antemão, nós estamos convidando para o seminário do Universo e Vida. Isso é tranquilo. Ou elucidações. Isso aí nós vamos fechar depois, né, Nise? Vamos. Ele está prontinho. Mauro, o pessoal, os representantes do Prata estão aqui? Elcione? Vamos fechar a prece agora com alguém de outra cidade. O Luciano já fez a prece dele, já, né? Fez inicial. A Alcione? A Alcione está aí? Então, estou fazendo pergunta. Se é gato por aí? Eu não a vi, não. Bom, então vamos nós mesmos. Vamos fechar essa prece com uma pessoa lá do Rio de Janeiro mesmo? O que vocês acham? É bom. eu acho que o doutor Sérgio já fecha aí para nós fazendo a nossa prece, por favor. Não tem mais ninguém, não, do Rio? Só os desencarnados então, mesmo. Vamos buscando a nossa melhor vinculação com os benfeitores. Vamos agradecendo a Alta de Souza, a Eurípides, a Emmanuel, onde quer que ele esteja, a Francisco Cândido Xavier, a todos aqueles que foram lembrados no decorrer do nosso estudo, que nós possamos corresponder às expectativas destes bons espíritos a nosso respeito, tratando de fazer a nossa parte no amar e no servir, sobre justo a inspiração deles todos. Que possamos concluir as tarefas do dia, que todos vocês tenham um ótimo domingo também, igualmente sob a tutela dos bons espíritos, promovendo de maneira tão bonita e tão eficiente os ensinamentos espíritas. Agradecemos a todos que estão presentes e, quem sabe, esses conteúdos poderão ser também aproveitados pelas pessoas nos próximos dias ou semanas. E aquela que é uma sementinha que tem a ver conosco aqui, ela possa germinar, florescer e frutificar nas coisas, nas questões relacionadas ao Divino Mestre. Muito obrigado a todos. Como se diz em Portugal, uma santa noite para vocês todos. Que assim seja. Bom, então, boa noite. Com Deus. Obrigadão. Boa noite. Boa noite, turma. Pessoal, até amanhã às 9 para evangelização, hein? Excelente palestra, maravilhosa. Excelente, gente. O pessoal da infância, reunião da prática agora, certo? Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal. Até mais, então. Até daqui a pouco, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Gratidão. Boa noite. Boa noite, pessoal do Deus. Pessoal, até amanhã. Tinha que você vê as outras pessoas. O Daniel está por aí ainda? Daniel Gervásio, nosso amigo? Eu sumi. Não, deixou de aparecer ali. O Daniel está aí, Gervásio? Ainda? Está aí. Tiago, você queria falar alguma coisa comigo aquela hora?
Ele estava mais cedo. Nós demos parabéns para ele lá no chat, pelo comportamento dele, de exemplo de união, de camaradagem. O Daniel é dessa forma mesmo, cara bacana mesmo. Na coordenação aí do movimento espírita da nossa região. Então, exemplo presente em tudo, né, Luciano? É um exemplo para nós, né? De boa vontade em todos os encontros, né? Isso. Nisso, você não vai querer reunir, não, né? Então a gente já pode... Eu tô amanhã. Hoje eu estou querendo reunir agora, depois, não,